Alô, alô, pessoal, Mob Dickers de plantão, galera amada, estamos aqui de novo para começar uma live pontualmente às 20 horas. Salve Regis, salve Oliver, salve Marcha da Maconha Maceió. Eu quero que você saiba que o meu próximo entrevistado de hoje está na Praia do Francês, aí do teu lado, Dai. 19h59, na capital do Rio de Luna, Pietro, Jair Henrique Campos, boa noite, Wilson Cristofoletti, boa noite a todos e começamos. Eu vou falar hoje muito prazerosamente, estamos no Instagram, estamos no Facebook e no YouTube. Vou falar hoje prazerosamente de um surfista que eu conheci em São Paulo, imagina, no lugar mais seco do mundo, um surfista médico. A mulher dele me disse que se ele pudesse, ele plantava uma ganja na prancha dele para ficar lá fazendo as duas coisas que ele mais gosta de fazer na vida, que é consultar, receitar e surfar. Com vocês, doutor Pedro Costa Melo. Boa noite! Boa noite, Dick. Boa noite a todos e a todas aí. Estava escutando aqui sua introdução aqui. Realmente é um Mob Dick Show mesmo. Muito bom. Boa noite. Obrigado aí por me convidar para essa conversa. Imagina, muito obrigado por aceitar. Eu sei que você tem uma vida super atribulada, super foda. Eu gostaria que você começasse me contando a tua história um pouco pregressa de como é que você chegou a por que você começou a fazer medicina e quantos anos de formado você já tem e por aí vai. Para você contar o começo, depois você vai me contar como é que você enveredou pelo sistema endocannabinoide das pessoas. Então, vamos lá. Não, então, eu sou natural de Aracaju, né? E aí, com 20 anos, no ano 2000, eu fui a Cuba para fazer parte de um projeto internacionalista, que é um projeto chamado ELAN, né? Era um projeto chamado ELAN, Escola Latino-Americana de Medicina, onde o povo cubano, junto ao governo, decidiram por formar médicos em alguns países que tinham algumas demandas, né, de ordem natural, de catástrofe ou social, como a nossa, para que eles não só enviassem médicos, mas que pudessem estar sendo esses médicos fixados aí nesses locais. Mas Então, como é que você resolveu ser médico? O que levou você para a medicina? o fato de essa oportunidade ela ter surgido via Cuba, com certeza foi um fator que pesou muito mais do que a própria ciência médica inicialmente. Eu aprendi a gostar muito da medicina durante a faculdade. Né? Você fez faculdade lá, então? Sim, eu passei 6 anos lá, né? Voltei em 2006. Cara, que coisa maravilhosa, Pedro. Não sabia dessa faceta. Vai contando. Então, aí eu voltei, cheguei em 2007 a cursar Não, voltei uma não. Conta a tua vida lá. isso seria uma live à parte. Não, foi fantástico, uma fase muito especial da minha vida, né? É importante entender. Imagina explicar você viver bem sem ter dinheiro. Isso daí é uma coisa que para a gente que sempre vincula a tudo ter gastos, realmente, né? É muito desafiador, teria que realmente explicar com detalhes, mas foi muito bacana. E eu, voltando de lá, eu ainda cheguei a fazer parte da Brigada Médica Internacional Henry Reeve, né? Que eles cotam para o Prêmio Nobel da Paz, que foi a minha primeira missão foi para o Haiti, no terremoto de janeiro de 2010, né? Olha, cara. Por isso que em 2007 eu estou cada vez mais apaixonado por você, Pedro. Esse é amor recíproco. E aí, assim, eu cheguei a tentar Haiti, que barra, hein, meu? Foi, me ensinou muito. Isso é medicina de verdade, medicina raiz, roots, né? A gente
é preparado para a propedêutica, né, que é a parte da medicina que utiliza uma boa anamnese e um bom exame físico, né, que são duas ferramentas para se fazer um bom diagnóstico, lá é muito, muito desenvolvida, né? Porque a terceira ferramenta, que é de exames complementares, aqui é mais desenvolvido. Então, lá você tem que saber dar diagnóstico, e sabendo dar um bom diagnóstico, você fica mais fácil de dar uma boa conduta e um bom tratamento, né? Olha só que Entendeu? coisa, você está mostrando uma faceta. É importante eu frisar isso, você me desculpa te interromper tanto, mas é importante Não frisar isso, interrompe. que a medicina que é praticada em Cuba não é escravizada pela Big Pharma, pelos grandes laboratórios. Lá não tem aquele fulaninho que entra com uma maletinha e passa na frente dos pacientes para passar um Não. catálogo para o médico, porque a maioria dos médicos aqui receita e estuda no catálogo do laboratório farmacêutico. E lá as pessoas sentam, conversam, falam com a pessoa. Essa é a medicina que eu acredito, a medicina de Hipócrates, a verdadeira medicina, que é a que você pratica. Você senta com o teu paciente e escuta ele. Aqui, o cara nem olha para você, ele fala, é dor de cabeça, espera aí. VAP, manda um remédio. Vai, Existe muita continua, crítica desculpa. mesmo à categoria, existe realmente há uma dificuldade, né? Existem bons profissionais que eu conheço também Existem. formado aqui, mas o fato é que isso que você falou, a promiscuidade que no meio do ensino, né, de congressos, né, médicos, tá com a Big Pharma é uma coisa assustadora, né? E agora a gente está vendo aí nessa questão da Prata e Dona Dulce aí para ganhar 416 milhões em 5 anos, tentando fazer com que o SUS, né, financie isso. Imagina o que é que a gente faria de plantação de maconha com 416 milhões, pô. Na Seria verdade, eles combustível pegaram fóssil. 600 milhões do BNDES, né, para pesquisar, porque eles ainda nem tinham essa patente fajuta deles. Eles agora patentearam a vitamina de banana, né? Porque, pô, Tipo isso. bicho, a mistura do óleo com o canabidiol é a mesma coisa que eu hoje patentear a vitamina de banana com aveia, pô. Vamos se fuder. Muito bom. Tipo isso. Os É. caras colocam um flúor lá, né, e fala que diferenciou, patenteia e ganha e leva todo o dinheiro público, o pouco que já tem. 600 milhões para uma empresa, eu imagino o que esses 600 milhões, se fossem distribuídos para 600 famílias aí de Cabrobó, que Hum, estão acostumadas a plantar maconha, diga que aí. plantam muito melhor do que os canadenses, que os californianos, o que não ia ser a produção de maconha no Brasil? O player, o Tipo isso. jogador mundial que o Brasil iria ser com a maconha mais barata do mundo. É Porque eu, melhor. e a melhor, né, cara? Melhor. Eu me lembro da maconha que vinha daí, cara. Eu sou maconheiro desde 1968. Eu Que era currículo. maconheiro, né? Agora eu sou paciente de maconha medicinal. Mas é isso. Isso é um fato interessante, porque muitas das pessoas até hoje não se reconhecem como pacientes, né? E falam, não, o meu uso é um uso recreativo mesmo, ou então do vizinho, né? E eu sempre falo em apresentação, eu falo, vem cá, teu vizinho fuma como? Ele, não, fuma para dormir. Eu falo, e o recreio? Não é. O cara ele já está se tratando. Agora, é claro que agora nós estamos falando do tratamento otimizado. O tratamento otimizado é aquele que o paciente, né, a pessoa tem a oportunidade de ter um acompanhamento profissional e vai usar uma maconha em seus produtos, né, sabendo o que está usando e seguindo uma norma de boa prática de produção que, assim, se for para o individual, é remédio, né? Claro que quando há uma produção em alta escala, você já tem a ver com saúde pública, mas assim, a gente tem que aproveitar o que há de conhecimento da ancestralidade, porque o ser humano não vem domesticando a planta à toa. Você ficar cuidando de algo que não te serve, entendeu? E cria variantes, entendeu? Então, assim, cuidar disso e pegar a tecnologia científica e unir esses conhecimentos a favor do paciente, para que os pacientes eles tenham acesso, né? As pessoas que usam, ou as pessoas que não usam, mas têm critério, porque assim, eu acho que uma coisa que tem que estar bem clara para todas as pessoas é o seguinte, veja,
Não existe um debate. Vamos falar de um debate raso, né? Às vezes, quando a gente vai discutir dentro da academia, se maconha é medicinal ou não, né? Se você pega uma pessoa que não é profissional da área de saúde e você explica de uma forma simplória, ela consegue entender como é que o profissional que sabe que tem banco de dados, de estudo, e a lógica também. Não precisa só estudar os consensos, tem que ter bom senso, dizem o professor meu. Né? Então, assim, se você tem um sistema endocannabinoide, e aí Que é você produz. recém-descoberto, né, Pedro? Nós estamos Novamente, arranhando superficialmente o conhecimento da medicina do sistema endocannabinoide, da exato. função do sistema endocannabinoide no corpo Nem está humano. nas faculdades ainda, né? Nem está nas faculdades ainda, E olha só. aí, como é que você vai Me discutir? diga aí, como é que vamos estudar? É proibido Ah, estudar maconha no Brasil? ah, Nós estamos nos atrasando em relação ao resto do mundo. Nós já estamos atrasados 50 bastante. anos, mais ou menos, nas pesquisas. E agora vamos nos atrasar mais por conta dessa proibição obtusa, né, dos bolsonaristas aí, da cartilha da Damares e do Osmar Trevas, dizendo que é uma molécula. E... Porra! Entendeu? Esse Não, e cara é deve ter isso, já colado que. no vestibular, porra. Eu tive o desprazer, né, de ter que cumprir a tarefa de encontrar, né, esse ser aí pessoalmente, naquelas audiências ali da Câmara, e assim, super previsível, né? É. Um discurso baixo, rasteiro, é tudo aquilo que a gente sabe que ele não fala para a gente ali, ele fala para aquelas pessoas que, assim, não ouviram nada e acham que ele é um médico, que não sei o que vão ouvir só ele, entendeu? Porque ele sabe, dali você vê que o discurso dele é totalmente descolado, até de quem encontra mesmo, uma coisa não fundamentada, sabe? Uma coisa Nem toda. ele mesmo acredita naquelas merdas que ele fala, bicho. Nem ele mesmo. É, Tanto é que ele foi lá pro hospital e fez o tratamento direito, entendeu? Não uhum, foi com cloroquina que ele se curou. entendeu? Bom, mas eu não quero falar dessas coisas, eu quero falar das coisas bonitas que você faz. E dentre elas está o fato de você unir o teu consultório médico científico com a ancestralidade da medicina das plantas. Me conta aí Uhum, como é que funciona o teu consultório. uhum. Bom, atualmente as consultas estão sendo meramente online, né, por conta da pandemia. Eu diria que desde abril, né, há 11 meses. E o que assim, né, por um lado, o exame físico, né, que a gente sempre colocou na propedêutica como fundamental, ele fica faltando, a inspeção, palpação, ausculta, percussão, né? Mas, assim, realmente a gente consegue balizar bem, fazendo uma boa anamnese e avaliando o resultado dos exames em casos que são necessários. Então, eu faço consulta online atualmente. E aí, eu cheguei a trabalhar no Covid como concursado, fui chamado como concursado da emergência, eu trabalhei, né, meio que num caráter de missão de novo, né, me sentindo como uma missão, porque realmente eu já tinha deixado a emergência há um ano atrás, trabalhei por 15 anos, eu me formei em 2006, então eu trabalho por 14 anos, né, na emergência. E aí, eu em 2013 comecei a fazer uma pós de acupuntura, vindo para Recife, eu sou de Aracaju, uma vez por mês, e eu gostei tanto, Acupuntura? Tá que eu vim certo. fazer a residência, né? Porque eu entendi que na medicina oriental existia também uma forma diferente de se fazer anamnese e de exame físico, que também você conseguia trabalhar um conjunto, que a medicina ocidental não é que elas são opostas, mas elas se complementam, assim como o yin e o yang. O yin e o yang são opostos e complementares. Mas, assim, o que eu quero dizer? Quando eu me deparei com a medicina chinesa, eu falei, eu quero estudar isso mais profundamente. Aí vim fazer a residência médica em 2014. E aí eu estava rodando por outro serviço que era de neurologia, né? Eu passei por ortopedia, neurologia, ambulatório de dor, 2 anos ali, fazendo a pós-graduação em dor e a residência médica em acupuntura. E em maio de 2014 eu fui para aquele simpósio, né? Organizado pelo SEBRID e o Unifesp, o quarto simpósio internacional do uso da cannabis medicinal. Foi quando eu conheci todo mundo, a Cidinha, o Fileve, o Emílio, esse pessoal todo, né? Que tá mais antigo, são vários nomes, né? Estou falando assim só para citar. Mas, assim, 2014, aí maio. Quando eu voltei para lá, no outro dia eu tinha ambulatório de dor. Aí eu olhei para o meu paciente, eu falei, peraí,
diagnóstico, conduta. Aí eu olhava e falava, pô, tem critério para maconha isso aqui. Só que eu não podia prescrever ali, né? Porque eu estava sob uma residência, você é um aluno da especialidade, né? Então você tem um staff, né? Aí eu falava para os pacientes, eu falava, pesquisa na internet, faz isso e tal, e os pacientes voltavam, meu professor já sabia e falava, para de falar para os pacientes para perguntar sobre maconha. E aí eu comecei a prescrever, quando eu voltava para casa, tinha gente até na porta da minha casa, aconteceu de ter, entendeu? Eu voltava às 5 horas da tarde, 60 horas semanais, e eu comecei a prescrever que eu não tinha nem consultório ainda. No mês seguinte, eu fui prescrever na Paraíba, para um pessoal que hoje compõe a Liga Canábica, né? O filho do Pedrinho, né? O filho do Júlio e da Sheila, né? Eu fiz uma prescrição naquela época em um mês depois. Entendeu? Também tem gente séria na Paraíba. Sim, sim, como não. Tem gente séria em todo lugar, né? Então, eu comecei ali em 2014. Né? Eu comecei em 2016, eu me aprofundei um pouco nos estudos das substâncias psicodélicas, né? E aí, quando eu fiz um curso, também foi um divisor de águas, né? Que foi até com o Eduardo Schemberg, né? Que na época era Plantando Consciência, hoje ele tem o Instituto Foneiros. E ali já foi também algo para que eu olhava, para eu olhar para os pacientes e dizer, nossa, tem critério também. Mas aí tem que ter uma cautela maior, né? Até porque aí tem que a gente joga o papel de orientar o paciente na sua decisão de fazer uso do psicodélico. Tem que ter um jogo de palavras e de ação mais minucioso, porque a regulamentação no Brasil, né, aquela coisa toda que você sabe. Mas hoje eu tenho mais paciente que toma cogumelo do que de pirona. Claro. Então, o extrato da cannabis, entendeu? O extrato da cannabis é fantástico, porque na verdade é cannabis, né? Mas você tem um trabalho paralelo que me interessou muito, é que você utiliza da fitoterapia também, né? Você conduz o cara para a tua farmácia viva, né? Na verdade existe, né? Aqui na cidade existe um grupo, né? Do CESAM, né? Que é o Centro de Alternativa de Saúde de Muribeca, que é um município daqui, que umas senhoras tradicionais muito já importante esse cultivam. trabalho. E aí, assim, aí é aquela coisa, né? Você tem protocolo para tratar sintomas de gastrite, né? Com espinheira santa, em vez de colocar os inibidores da bomba de próton, né? Omeprazol, Lisoprazol, Esomeprazol. Entendeu? Pois é, coisas que não têm efeito colateral, né, meu? E são mais brandos e são reversíveis, né? Ou seja, são efeitos colaterais. É igual a maconha. Você tem uma substância que você não tem uma dose letal e que você sabe que ali é reversível. Eu estou de um jeito que me deu um efeito colateral. E outra coisa, os efeitos colaterais você consegue balizar melhor porque, diferentemente da medicina alopática, que você sai de 25 para 50 miligramas, entendeu? Um exemplo, claro. Você, na cannabis, você vai aumentando de gota, então você vai balizando. Se a pessoa começar a apresentar efeito colateral, ela vai de uma gota que aumentou. Entendeu? Olha só. Tem essa nuance também, né? Que a gente consegue... Porque não é só a maconha que é uma planta medicinal. Muitas outras plantas são plantas medicinais. É porque pegaram maconha para, como falam, né? Para Cristo, né? Espinheira santa, o boldo. O mulungu eu uso para ansiedade e insônia. Entendeu? Tem várias. Tudo vem daí, né? Tudo vem da natureza. É por isso que estão... como você falou, os caras vão patentear lá, colocam um negócio lá que não vai influenciar em nada, muito pelo contrário, né? O efeito do extrato da planta, ainda mais quando a gente sabe com essas variações de cepa, de você jogar ali, a gente vê esse manuseio, né, na prática clínica, é o que você consegue obter um resultado mais seguro e eficaz do que um canabinoide isolado. E isso também é fácil de entender, não precisa ser médico para entender. Se você tem um composto isolado, obviamente que é mais fácil do seu corpo criar o quê? Tolerância, né? Ele vai acostumar mais fácil. É uma coisa do que a 1497. Entendeu? Olha só, cara. Explica melhor isso para as pessoas, cara. Porque, veja, a gente sabe que quando a gente fala do uso da cannabis, né, o que a gente está utilizando, maiormente o que a gente está falando é dessa resina, que ela está mais concentrada, né, na flor, que agora saiu um artigo falando que é fruto, mas, enfim,
que aí ela está presente na folha, né, no caule e tal, mas assim, ela está mais concentrada na flor, e nessa resina, porque algumas pessoas às vezes perguntam, o que tem dentro da maconha? Não, não é bem dentro, é ela e na resina, né? Ela vai ter 1.497 compostos, né, sendo 1.318 não canabinoides e 179 fitocannabinoides. Desses não canabinoides você tem, né, flavonoides, terpenoides, ácido linoleico, né, ômega e tal. E aí Tudo isso compõe um efeito que, juntamente com os canabinoides, fazem o tal efeito, como é? Comitiva. Comitiva, né? É isso é que faz a maconha, não é assim um canabinoide isolado, né? Não, até porque, veja, o princípio do efeito comitiva, ele é um princípio que se aplica às plantas de maneira geral. Se você vai, por exemplo, ao Congresso de Plantas Medicinais, você vai ver lá artigos sendo apresentados do efeito do ácido anacárdico, entendeu? Que está presente na castanha do caju e que é bom para a neuroplasticidade, ou no caju também, mais concentrado na castanha. Mas aí, quando você tem o conjunto dele sendo utilizado, ele é mais seguro e mais eficaz do que usar o composto isolado. Isso não é só com a maconha, não, é efeito comitivo. Isso é uma coisa da medicina, da fitoterapia, entendeu? E aí é fácil de entender também. É fácil de entender. Que aí é um discurso que a gente coloca por terra qualquer coisa que vem em contra. Veja, se você tem, primeiro, a questão da segurança e da eficácia. É como eu falei, é mais fácil o corpo se acostumar, você não é médico, é mais fácil o corpo se acostumar a uma coisa ou a 1.497. Essa combinação, entendeu? Claro. E tudo que você cria tolerância, que o corpo se acostuma, o que, é que você tem que fazer para alcançar um resultado melhor? Aumentar a dose. E tudo que você aumenta a dose, você diminui a segurança e aí já está caindo na eficácia, né? Entendeu? Então, por isso você explica esse efeito cognitivo. E o efeito cognitivo ele pode ser explicado de uma forma também interessante, que é o seguinte: quando você vai tratar, por exemplo, a dor, você não tem um receptor da dor, você tem vários receptores. Então, se você vai em uma substância num receptor, e você tem 10 substâncias que vão 10 receptores, você vai ter um efeito sinérgico, né, de somatória de 10 ações, né? Mecanismo de ação. Então, assim, não é uma opinião, isso é fácil de entender, né? Como sempre, né, o todo é mais importante do que a partícula, né? Como em tudo, né? A sociedade é mais importante do que um ente social, né? Sim, sim, exatamente. Realmente a, a medicina real é comunista. Da qual medicina você fala? Dessa que a gente está falando aqui, dessa do todo. Ah, sim. Eu despertei para a acupuntura quando eu ainda fazia faculdade de medicina em Cuba, né? Então, assim, a medicina que eu aprendi lá, dessa medicina que você chama de real, que para mim é que eu aplico também, para mim é real mesmo, entendeu? Porque meu dia a dia, ele consiste nisso, né? E para mim é muito bom que hoje, mesmo com vários retrocessos que a gente está passando, né? Hoje eu já consigo encontrar um grupo de profissionais para conseguir até indicar para ser atendido com mais celeridade, porque o que vem acontecendo desde que eu comecei com isso, né, com esse trabalho? Eu sempre fiquei em muita aflição, porque as pessoas me procuram, falam, é grave meu caso, e realmente é, entendeu? E a vida não espera, entendeu? Só que o que acontece? Aquela lição que eu aprendi no Haiti, onde eu vi uma criança brigando com um cachorro por pedaço de osso de galinha, né? Que a gente não consegue resolver os problemas do mundo, a gente vai dar nossa contribuição que seja a melhor e mais proveitosa e com mais vigor e mais força possível, mas tem que ter a tranquilidade para não entrar num processo de adoecimento de que você não pode carregar todos os mortos, né, em cima de você. Então, quando eu comecei a Isso, para mim, é a coisa mais difícil de ser médico. Eu acredito que deva ser esse distanciamento brechtiano aí que vocês têm que ter. Já me perguntaram se o médico ele fica frio na sua atividade, né? Eu respondi que eu não posso responder por uma legião, né? Eu posso responder por mim. No meu caso, nem de perto passa uma questão de frieza, é uma questão de o que a gente fala, né, em urgência médica, ou quando você vai fazer um curso de paraquedismo, eu aprendi isso. IDA, né? Identificar, decidir, agir.
entendeu? Então, se você faz um planejamento, você executa, faz uma revisão e vê que foi tudo certo, independente do desfecho, você tem que sair de cabeça erguida, entendeu? Certo, É certo. isso, para poder seguir, né? E a gente tem limitações, né? E é isso que eu falo. Hoje eu consigo ter uma tranquilidade maior, porque, por exemplo, hoje, se uma pessoa disser, Pedro, eu quero me consultar com você, às vezes demora até um mês, mesmo no consultório particular, né? Porque eu faço atendimento em consultório particular, virtualmente, né? Como eu falei, e pelas associações, algumas associações. E nas associações eu não cobro, né? Para que qualquer pessoa que tem indicação de passar uma avaliação para saber se usa cannabis, ela possa ter garantido seu tratamento, inclusive o acesso ao produto, né, que dependendo da associação, ela vai ter os critérios de hipossuficiência, né, utilizado por defensoria pública, assim, uma coisa organizada para a gente poder dar acesso. Porque eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem também, além dessa... É um entrave político, não é científico, né? De convencer de que a maconha é medicinal para um número maior de pessoas e de pessoas que decidem, né, principalmente, eu acho que mais do que isso também é tornar acessível, né, porque um grande desafio que acontece isso, hoje é esse, né, tanto uma terapia psicodélica como uma terapia canábica, ela fica ainda restrita a Restrita. uma parcela da população. Felizmente, as associações conseguem, de uma forma ou de outra, fazer com que as pessoas tenham acesso, né? Mas é um trabalho duro. Né? Eu participo e eu sei como é que é. Eu tenho uma dúvida aqui que eu gostaria que você me ajudasse a esclarecer. Quando eu defendo, e eu defendo até o fim, o autocultivo, né? Eu defendo também as associações que possam cultivar para os seus associados. Eu coloco aqui, tem uma linha divisória para mim, que é, quando eu faço o meu óleo, eu tenho responsabilidade sobre mim. Agora, quando eu faço um óleo que eu vou vender, doar, ou enfim, que é destinado a um outro consumidor, eu acho que esse óleo tinha que ser mais analisado. Esse óleo tinha que ter um certificado, Certificate of Analysis, dizendo que se tem agrotóxicos, dizendo se é um cultivo orgânico, se é realmente uma maconha medicinal. O que você me diz disso, Pedro? Não, para além do que ou você ou eu possamos dizer, né? Isso é o que está posto, né? Isso é o que está posto em lei, inclusive, né? Ou seja, você quando produz algo para você, da sua pele para dentro, né? Isso aí é responsabilidade sua. Você pode comer comigo, ninguém pode e se dá mal, entendeu? Agora, evidentemente que é isso, né? Quando você destina a Aliás, terceiros, eu vou patentear agora um veneno para matar a sogra, seguindo o exemplo da Prate Dona Duze, que é uma folhinha de comigo ninguém pode. fala aí. Eu sou o Dick mesmo. Ei, pô. Então, aí o que eu tava falando? Bom, aí o que acontece? Quando você destina ao trem, né, a outras pessoas, aí isso quer dizer, isso tem a ver com saúde pública, né? Isso tem a ver com saúde pública. E aí é o seguinte, veja, o que é destinado à saúde pública é regulamentado e, ou pelo menos deveria ser, né, como no caso da maconha, ou quando seja, né, regulamentado, a partir desse momento, qualquer funcionamento, seja de empresa, de instituto, do que seja, ele vai ser um funcionamento que ele já está declarado que está produzindo. Então, cabe ao órgão regulador, entendeu, a monitorar isso daí. Isso daí, se não funciona ou não, aí é um problema já, é problema Brasil, né? Problema Brasil. É aí que eu concordo com você em gênero, número e grau, meu irmão. Não cabe à Anvisa proibir ninguém de produzir nenhum remédio. Cabe à Aham. Anvisa analisar, entendeu? E certificar que aquele remédio está feito com boas práticas, seja ele Uhum. alopático, Uhum. fitoterápico ou o cacete que Uhum. for. Não cabe o papel de proibidor à Anvisa. Isso Cabe o papel de. nos debates assim de audiência, isso daí
né? Algumas vezes foi sempre é uma dúvida, sempre surge isso como dúvida, mas já está bem claro que realmente o papel da Anvisa não cabe a questão do autocultivo, né? Então, isso daí é um discurso que ele já tem que estar superado, né? Com certeza. E, assim, pensando na Anvisa enquanto órgão regulamentador daquilo que tem que regulamentar, de igual forma a gente está encrencado. Muito mal servido, porque eles liberaram agrotóxicos que foram proibidos no mundo inteiro. É uma cambada aquilo ali. Aquilo era uma gangue, uma cambada mesmo. E olha que tinha pesquisadores sensacionais ali, entendeu? A Raia Miúda realmente, são guerreiros, estão lá. Assim como na Fiocruz também, que agora foi obrigado a assinar esse contrato ridículo com a Prate e Dona Dulce de cooperação. Não sei como. O Oswaldo Cruz se revira no túmulo todo dia. Com certeza, pô. Porque eu vou te falar, viu? É a prática, olha aqui, né? A prática você acabou de ser elogiado por uma das pessoas que eu mais admiro neste mundo, que é o André Barros, nosso querido deputado federal. Ele disse que o médico formado em Cuba que receita maconha é a perfeita saúde socialista coletiva. Olha aí, mandando a letra aí, um abração para ele aí. Tá aí também na luta, desenvolvendo, tá lá em outro campo de batalha, né? Tomara que agora, em 2022, a gente consiga colocar ele no lugar que ele merece. Com certeza. E que a gente precisa dele lá. Sim, é isso que eu falo, por incrível que pareça, é um campo de batalha lá. A bancada 420, tomou uma surra nessas eleições. Maconheiro, eu vou te dizer, não consegue eleger maconheiro, bando de maconheiro safado que a gente tem nesse país, vão se fuder. Mas o meio canábico ele é bem heterogêneo, né? Dá para perceber isso, muitas contradições, assim. Eu, particularmente, eu gosto de deixar bem claro que a pauta da maconha, para mim, ela é um apêndice de algo que, para mim, se estende para além disso, né? Claro. Né, de saúde pública, de segurança pública, de política de guerra às drogas. Para mim, é ser antissistema, né? De reparação social que tem que ter, desencarceramento, né? Exatamente. Aí você vê que o meio ele é muito heterogêneo, várias contradições que você fala. Aí como você fala, porra, você não... Opa, caiu ele, meu Deus do céu. Vamos ver se ele entra de novo. Eu vou mandar um recado aqui pelo Facebook. Pelo Facebook não, pelo WhatsApp, para ele entrar de novo. Entra de novo, Pedro. Caiu aí. E não recebeu. Acho que caiu a internet lá, em Maceió. Não, recebeu agora o recado. Assim que ele entrar, eu coloco ele de novo. Ele está aí em Maceió, na Praia do Francês. Viu, pessoal? Ó, entrou. Vamos lá. Voltou. 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 É a Praia do Francês, é a internet do francês. Mas aqui eu estou passando muito bem. Aqui eu tô numa pousada que é a Trilha do Mar, que ela já é, né, a minha segunda casa. Ela já fica aqui já mais direto. Pé na areia? Ela, na verdade, você pega uma trilhazinha bem curtinha, bem gostosa, que já é areia e aí já vai. É quase um pé na areia, assim. É muito legal. Muito bacana. Vanderlei Gomes. Meu querido Vanderlei tá vendo a gente. Esse cara é foda, bicho. Mas olha só, Pedro, vamos continuar que tá interessante pra cacete. O sistema endocannabinoide, né? A descoberta do sistema endocannabinoide. O que isso modifica na medicina? Na verdade, eu não diria... Modifica na medicina atual, né? Mas ela resgata o que já havia na medicina tradicional, que é justamente o entendimento de que o tratamento ele é sistêmico,
né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Quando eu falo assim, pô, o pessoal fica achando que a gente quer transformar a maconha numa panaceia, dizendo que trata tudo. Aí o Siddhartha fala bem assim, né? O professor Siddhartha Ribeiro, ele, pô, não é quase tudo, né? Tipo, porque é um entendimento que tem que estar bem claro na cabeça das pessoas, que se você tem uma chave para uma fechadura de uma estação central, você está mexendo no sistema como um todo. Nós temos um sistema endocannabinoide, produzimos endocannabinoide e a planta tem um fitocannabinoide. Né? Então, quando o seu corpo gastou o tanque de gasolina de endocannabinoides naturais, você pode recolocar eles através dos fitocannabinoides. É isso que você quer dizer? Então, você falando sobre isso é interessante, né? Porque as pessoas procuram para saber se tem critério, né? Para usar a cannabis, e é difícil que não ache, né? Porque quem vai ao médico não vai para dizer que ganhou um cachorro, vai porque tem uma queixa, né? Entendeu? Então, tipo assim, quando você vai lá e faz uma boa anamnese, você já encontra o que é que você vai ter que modular. E isso é o que acontece, né? O sistema Você está vendo o endocannabinoide... todo do cara, né? Você está enxergando o todo, o Sim. holístico do cara, né? Não, e até porque você vai ter que estar atento, vai ter que estar atento no todo, porque o que acontece? O sistema endocannabinoide, como eu falei, ele é um modulador central, porque algumas pessoas falam assim, tá, sistema digestório ou digestivo, a gente sabe para que serve, urinário, reprodutor, Mas é aí que neurológico. eu acho que está o erro, cara. Que a medicina moderna, essa de 100, 150 anos para cá, ela isolou as partes. Tanto que você vai no hospital, você entra na sala do médico e fala, não, agora eu vou fazer um fígado, eu vou fazer um coração. Ele não vai operar uma pessoa que está com problema no coração, eu vou fazer um coração, vou fazer um estômago. Né? Então dividiu, é como se você fosse no açougue e recortasse as partes do ser. Assim, esse aqui é um especialista em filé mignon, esse aqui é um especialista em alcatra, entendeu? É isso que eu acho que é a medicina alopática, fora a medicina mecânica, que é aquela coisa de consertar o osso, fazer a cirurgia, costurar o cara e tal, que evoluiu muito, né? Inclusive se faz operação com computador e o cacete, a longa distância e tal. Agora, a medicina clínica, né? Esqueceu isso, né? Esqueceu essa coisa da ancestralidade, de ver o cara como um todo. Mesmo o papo do cara pode estar dizendo uma coisa que você saca que não é aquilo que é o problema, né? Na propedêutica já está. Isso é ciência, né? A propedêutica, que é o que faz dar o diagnóstico, 80% está na anamnese, 15% no exame físico e 5% em exames complementares. Claro, 80% é no papo, então. Olha é só. você conduzir. Isso eu estou falando, é claro que tem variações, mas isso eu estou falando de literatura, de livro de propedêutica, o Porto e Porto, que é o que balizam, né, os estudantes de medicina. Né? Então, isso está lá no livro de propedêutica. Mas, assim, o que acontece? Eu acho que mais do que isso, eu acho que é a questão do fluxo, entendeu? Em que sentido? Veja, se hoje eu recebo pacientes de especialistas, né, em diversas áreas, né, por entenderem que eu tenho uma expertise no tratamento com a cannabis, devido à experiência que venho fazendo isso todo dia, né, como diz um amigo meu, pô, não é nem que o cara é inteligente, o cara vai estudando ali, o cara vai vendo os pacientes, até macaco aprende, né? Ele brinca comigo, né? Eu falei, então é isso, tipo, você estuda a teoria com a prática, você vai, né, comparando ali, vendo o que é que se aplica e o que não se aplica também, porque isso é outra coisa também, tá? Não adianta querer se guiar pelos estudos que saíram na prática clínica como sendo aquilo. Não é a prática clínica diária. Quem trabalha com isso sabe. Agora, por exemplo, o médico da família. O médico da família é super importante, aquele médico generalista que ele trata, né, diversos diagnósticos, que essa é a proposta da medicina, né, para você de prevenção, de promoção. E aí, assim, quando ele entender que foge do escopo dele, aí sim, aí você pode dizer, poxa, tem um cara que está ali, que ele ficou fazendo só coisa de coração, ele deve estar melhor.
Então, vamos lá, ele pode estar vendo uma coisa que eu não tenho experiência. Então, não é nem o problema de existir um especialista naquilo, o problema é o fluxo como ele é dado, entende? Porque é isso aí, você deveria passar no médico como uma porta de entrada e ele, como médico generalista, dizer, eu vou esgotar todo o meu conhecimento em você e o que fugir do meu escopo, eu vou dizer, olha, tem que ter a tranquilidade de dizer, né? Vou encaminhar, entendeu? Mas assim, não é assim que funciona. E a ciência canábica, ela traz isso, né, que é uma coisa que é muito importante de ver como um todo, e vai ter que ver como um todo mesmo, porque o que acontece? Você vai estar mexendo no todo, não tem nem como. Aí tem uns caras, né, que também são, né, do nosso meio, assim, do nosso grupo, e fala, rapaz, muita gente não quer porque vai dar trabalho para estudar, porque o cara está acostumado com aquela dose ali, né? 500 miligramas, né? Mas é muito bom você ver o resultado dos pacientes. É uma substância que ela, além de segura, você consegue trabalhar modulando vários sistemas, né? Porque é isso que eu ia explicar. Qual é a função do sistema endocannabinoide? Porque o neurológico a gente sabe, o digestório a gente sabe. O endocannabinoide é justamente de interferir em cada um desse, e aí você vai entender como é que cada um é um povo, entendeu? É um povo. Então você vai dizer, peraí, eu tenho que ver como é que está o sono, vou ter que ver como é que está o humor, vou ter que ver como é que está o ritmo de evacuação, vou ter que ver se tem né? Tem efeitos colaterais que são desejáveis. Por exemplo, você fala, a maconha da boca seca. Tem paciente de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, que tem que tomar atropina para secar a mucosa, a maconha seca. Não é um efeito colateral, é um efeito desejado, entendeu? Nesse caso. Tem isso Olha também. Só. E com relação às plaquetas, diz que diminui as plaquetas. Não, na verdade, não é que diminui as plaquetas, né? Existem algumas interações medicamentosas, né? Que aí, quando a pessoa está tomando um anticoagulante, né? Que é um anticoagulante que o pessoal fala de uma maneira mais corriqueira para afinar o sangue, né? É para evitar a coagulação e a viagem de êmbolos, né? Quando você coagula, você viaja. Então, existe um medicamento que é tomado como anticoagulante que o canabinoide ele pode interferir no tempo de vida média, e aí você me pergunta, tá, então, se os pacientes que tomam esse medicamento não usam o extrato, usam. Eu só preciso saber dessa informação para eu ajustar a dose, entendeu? Ah, sim. Porque o meu filho esteve numa UTI e ele falou, pai, me traz o óleo, porque eu não consigo relaxar aqui. Aí eu fui perguntar para a médica dele se podia levar e dar na mão dela para ela ministrar nele, e ela falou, não, no caso ele está tendo um sangramento muito intenso, então vai diminuir as plaquetas, é contraindicado. Eu, como sou um leigo, falei, desculpa, então não dá. Não, mas assim, dependendo, num caso desse, né, ele em sangramento ativo, né, a gente pode repensar em suspender, sim, entendeu? Claro, não estou falando no caso dele porque não avaliei, né, mas assim, é de se pensar que em alguns casos a gente às vezes tem que suspender, colocar outra vez, entendeu? Que isso é outro ponto também que é importante as pessoas entenderem, né, que você tentar um extrato unicamente e depois de ele sendo conduzido o tratamento de maneira adequada, passado um tempo, o médico entender que houve uma falha terapêutica, nem de longe se esgota a possibilidade de você melhorar com maconha, porque tem outros perfis de extrato, né? Certo. Que isso vai Você mudar pode usar tudo. outro strain. São mais de 3.500, imagine. E ainda estão inventando, né? Eu tô louco, eu tô sempre. correndo atrás de uma chamada gelato, que eu não encontro, e uma chamada Runts, que eu também não encontro. Você São não é bobo, excelentes para não. fazer extração. Você não é bobo, não. É, Olha mas só, e vamos falar de redução de danos, né? Que é uma parte muito importante, que eu acho que a maconha traz redução de danos em vários sentidos, né? Traz alguns danos se ela for carburada, que são danos que eu sofro, tenho um enfisema bem pronunciado, mas ela dá redução de danos em vários aspectos. Conta pra gente. Então, veja, quando se fala de redução de danos,
né, e a gente vai levar isso para a prática médica, é como a linha de raciocínio é a mesma de quando a gente vai prescrever algo. Ou seja, o que você avalia quando você vai indicar algo para alguém? E aí entra no conceito da redução de danos e também na prescrição. Você vai avaliar o custo, risco, benefício. Entendeu? Então, por exemplo, você falando mesmo de fumar, né? Fumar, evidentemente, que do ponto de vista de uso terapêutico otimizado, ele não é o mais adequado, tendo em vista que você tem a outra possibilidade de submeter o tratamento à via inalatória sem fazer a combustão, né? E liberar dióxido de carbono e tal. E você vaporizar, né? Que você consegue arrastar só a resina. Então, tendo em vista isso, é claro que, do ponto de vista terapêutico, mais indicado para quem tem indicação para fazer o uso pela via inalatória é o vaporizado. Mas, no entanto, mesmo assim, em Israel existe uma área de fumantes para pacientes oncológicos. Olha. Porque se o paciente decidir fumar, o médico ele prefere que, se ele só for fumar ou não for fumar, o médico prefere que ele fume, entendeu? Ele tem esse direito de fumar lá, entendeu? Então, o que é isso? Aí entra nesse conceito de custo, risco, benefício. A redução de danos, ela trabalha com essa perspectiva também. A gente não está discutindo se a pessoa, se você vai deixar a pessoa usar uma determinada substância ou não. Você tem que entender que a pessoa decidiu por fazer uso de uma substância que você vai colocar é possibilidade. Isso a gente faz, isso até numa educação básica, uma educação fundamental, numa criação de uma criança na idade pré-escolar, você faz. Você não toma um cachorro, você faz. Você toma um brinquedo, você compensa ele com alguma outra coisa para dizer, pô, não chora, né? Fica aqui, ou então distrai, colocar atenção para outra coisa. Então, é uma questão de até comportamental. Então, o que você tem que fazer é isso. Você não vai ficar com julgamento moral porque a pessoa quer alterar o estado de consciência, por exemplo, usando determinada substância. Esse não é o debate. Os seres vivos sempre quiseram alterar o estado de consciência. A gente brincava no parquinho rodando, né? Rodando com a vassoura, só para ficar tonto, entendeu? É verdade. Tem os golfinhos que picam baiacu e fazem como se fosse uma roda de baseado, né? Você vê aquele documentário na BBC News, né? Entendeu? A marula que dá cabeçada, espera o elefante que dá cabeçada no pé da marula, espera cair, fermentar para depois comer, entendeu? Então, assim, você tem que respeitar essa decisão. O lobo-guará que come a lobeira. Então, entendeu? É isso. Então tem que respeitar isso daí, e aí você tentar conduzir com o melhor custo, risco, benefício. Mas a substituição das drogas químicas cheias de efeito colateral e que você só vai desacostumando o teu corpo de produzir as endorfinas certas, a troca desses medicamentos pela maconha já é uma grande redução de danos, né, Pedro? Então, aí você trouxe um tema que é importante. Por exemplo, a gente ouve falar muito, né, de assim, o que é que o CBD faz, o que é que o THC faz, o que, né? Porque, de fato, fazem muita coisa, e a gente estava falando disso até agora. Só que tem uma outra coisa, um outro fenômeno com essa prática da ciência canábica, que é justamente isso, né? É a possibilidade de você eliminar ou de nem iniciar alguns alopáticos, e aí o que é que a gente percebe? Que antes mesmo da maconha fazer o efeito para você dizer, foi a maconha que fez isso? Não, foi só a retirada do alopático. Vou te dar um exemplo, uma criança... Pô, desculpa, mas vou aplaudir, bicho. Mas estamos aplaudindo a planta, né? Eu tô vendo, vamos aplaudir. Eu estou aplaudindo você, porque você está dizendo uma coisa sensacional. Remédio faz mal. Sim, é aquela coisa do custo, risco, benefício. Né? A gente fala, por exemplo, eu já tive a experiência de tirar um topiramato em uma criança que tinha ataxia, né, que é aquela dificuldade para se deambular, se locomover, era atribuído ao diagnóstico de base, que era epilepsia, mas não era porque ela tinha epilepsia. Era por causa do efeito colateral do remédio, entendeu? Então, tipo assim, isso... aí a cannabis ela vem proporcionando isso. Agora sim, imagina, né? O que você consegue reduzir de gastos, né? 5 anticonvulsivantes, tratamento de dor, tratamento para insônia, tratamento de várias coisas, entendeu?
É algo que é fantástico, né? E a cannabis tem muita semelhança com a medicina oriental. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei. O CBD e o THC é como se fosse o yin e o yang, né? Eles são opostos e complementares, entendeu? Que bom você falar disso, porque era o próximo assunto que eu ia retomar, que é a medicina oriental, a medicina chinesa, a acupuntura, o shiatsu, o doin, enfim, mesmo uma prática alimentar, que é a macrobiótica, né, que eu tive muito contato com o professor Tomio Kikuchi, que escreveu um livro chamado Autocuroterapia, que é a cura através da alimentação, que de certa forma diz isso. Ele fala sobre o pH do sangue. Quando você aumenta o pH do sangue, você consegue se livrar de algumas doenças, de alguns vírus e tal. Enfim, e é olhar o corpo como um todo, é o princípio único, né? Tudo está, quer dizer, o universo de fora é do mesmo tamanho do universo de dentro das pessoas, né? Ah, tem um autor, né, da neurociência, né, que ele fala que na verdade, foi o Paradiso, eu acho que ele fala que é o seguinte, que o encéfalo, ele é a massa mais complexa, né, que se conhece do universo, né? Então, como você falou, é o universo fora e o universo dentro, né? Cada cabeça é um mundo, Do mesmo entendeu? tamanho. E a gente, assim, pronto, a terapia psicodélica, ela consegue trazer esse conceito da unidade do todo, da plenitude, de maneira mais clara, que, por exemplo, o antidepressivo ele não faz. A maconha, por exemplo, a maconha, você vê, a maconha trata transtorno do estresse pós-traumático, né? A gente sabe disso, entendeu? Então, até a função de esquecer, ela é importante também, desde que ela seja de maneira adequada. Obviamente que se você fizer abuso de qualquer coisa, inclusive o açúcar, né? Que é o que mais A interna as pessoas. diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É o princípio do pai da toxicologia, do Paracelso. É isso aí. Tá sabendo, você vai roubar meu emprego. Eu não, cara. Você é Não, muito não. bom no que você Não, faz. não, não, não é nem isso não. Na verdade, eu falo isso até brincando, porque é justamente isso, né? Eu, desde 2017, eu já realizava e venho realizando curso de prescrição para médicos. E, assim, gratuito, primeiramente, lá na UFRN e tal. Porque, assim, é como eu falei, eu ficava muito aflito de as pessoas precisarem de mim e eu não conseguia ajudar, igual não conseguia ajudar aquela criança do Haiti, entendeu? E eu sabia que eu tenho um limite, porque, né, o chefe do acampamento lá tinha dito, se você der comida, você vai embora no outro dia e não vai prestar sua mão de obra especializada, que é o que você veio fazer aqui. Então, a mesma coisa, eu tinha que viver e, ao mesmo tempo, tinha que atender essas pessoas. Então, eu tento cada vez mais com que cada vez mais médicos, a gente na associação faz um trabalho, você já viu o curso de prescrição lá na Cultiva, eu te encontrei eu lá, entendeu? Explicando aos médicos como prescreve e tal. Hoje eu estou faço esse trabalho em associação, estou com um grupo de médicos que está me ajudando agora, formando um instituto para poder atender a demanda da rede privada, que também é enorme, entendeu? E que a gente tem que ocupar, não tem que deixar só Cara, sendo os tem que gringos ter um grupo de ocupar. estudos. Você, Sim, o Fileve, o Siddhartha, vocês têm que fazer um grupo de estudos, entendeu? E juntar os médicos e começar a mandar eles estudarem, cara. eu, Sabe? eu hoje estou conseguindo fazer isso de uma forma mais dinâmica, porque tem um instituto a ser criado agora, já no forno, que é o Instituto Anandamida, que eu consegui reunir um grupo de médicos, né, e farmacêutica que tem experiência e que a gente já está trabalhando com guia de atendimento. Então, hoje, a pessoa que quer se consultar comigo, ela vai poder passar por uma avaliação que ela tem um modus operandi, até porque somos todos formados no mesmo lugar, entendeu? E aí a gente está trabalhando em conjunto e já tem um guia de atendimento e até discute os casos clínicos. E aí consegue atender de maneira mais célere, né? Que é o Instituto Anandamida. Aí eu estou muito feliz nessa fase agora que eu estou. Você falou uma palavra que eu queria que você explicasse. O que é anandamida? Anandamida. O anandamida é um dos endocannabinoides, né? É o anandamida e o 2-AG, né? São os endocannabinoides que foram descobertos, né, aí pela equipe do Meshulam,
e que são os que são responsáveis, né, o corpo produz e que são responsáveis pela modulação desse sistema endocannabinoide, porque ele faz parte, né? Você, quando fala de sistema endocannabinoide, você está falando do quê? Você está falando do receptor, que é a fechadura, está falando do endocannabinoide, que é a chave que a gente produz, e você está falando de quem produz, das enzimas que produzem e que degradam esse endocannabinoide, né? Onde é então, produzido dentro do corpo da gente isso? Na verdade, os endocannabinoides, eles são neurotransmissores. Eles são neurotransmissores, né? São substâncias que são neurotransmissores, eles são produzidos intracelularmente, entendeu? E aí o que acontece? Ele tem uma característica que é diferente de outros neurotransmissores. Até nisso dá uma complicada. Porque o que acontece? Um dos mecanismos de ação dos endocannabinoides é um mecanismo de ação retrógrado, né? Ou seja, normalmente você tem o quê? Um neurônio estimulando o outro pela comunicação, para que o cérebro funcione, né? Que é a sinapse, e essa comunicação é neuroquímica, através dos neurotransmissores. E esse neurotransmissor, ele vai do neurônio pré-sináptico para o pós. Pum! Aí você recebe, né? No caso do endocannabinoide, ele vem do pós, ele fala, opa, e se liga no pré. E aí ele provoca modificações, se liga o receptor à proteína G, aí provoca alterações intracelulares, porque o receptor ele é assim, ele está dentro e fora da célula, né? Então ele, pum, se liga aqui, e aí vai provocar modificações aqui que vai dizer para o neurônio, para de excitar. Aí, por exemplo, isso pode ser um mecanismo de ação, claro, de uma forma simplória, muito bem explicado, cara. Né? Um anticonvulsivante, ou até para dor, na modulação da dor, que essa hiperexcitabilidade, ela para, né, ou diminui, melhor dizendo, né, diminui devido a essa chegada desse canabinoide, nessa célula que estava hiperexcitando, né? Acalma essa célula que está causando esse Vietnã ali, né? Da dor. Exatamente, porque o cérebro é isso, ele funciona freando e acelerando, né? Ou seja, excitando e inibindo. Então, você tem neurotransmissores que são excitatórios, né? Glutamato, que aí os canabinoides também interferem nesses receptores, ou são inibitórios, como o GABA, né? Predominantemente inibitórios, como o GABA. E aí tudo vai passar por esse jogo daí, né? Existe um jogo. Assim mesmo faz a psilocibina também no circuito neural, que explica o seu efeito antidepressivo e ansiolítico, né? A psilocibina é uma substância contida nos cogumelos. Psilocybes cubensis, né? Os cogumelos mágicos. Que é o que vem tratando muita gente de ansiedade e depressão, né? Toque. E o que tem a ver isso com LSD? Porque são psicodélicos, né? Mas aí o LSD é uma substância sintetizada, né? Isso aí é como se fosse... Na verdade é porque assim, nos psicodélicos você tem os sintéticos, você tem os naturais. Então, naturais você tem, né? O cogumelo, a ayahuasca, né? A jurema, entendeu? Agora, nos sintéticos você tem LSD, MDMA, que alguns autores discordam se é psicodélico ou não, para mim Não é. Entendeu? Então, são os psicodélicos, mas todos eles têm, inclusive, né, tem uma história da psilocibina, onde o banqueiro Watson, né, vai visitar a curandeira Maria Sabina, né, lá em... Conheci a Maria Sabina. Não, pô, deixa dessa. Juro por Deus, conheci. Tô louco. E ela me deu os cogumelos mágicos benzidos por ela. Lá em Fortim, no México. Eu fui até Oaxaca, peguei um fusquinha, eu era casado com a Lília Cabral nessa época, subi uma estrada lá e cheguei lá na Maria Sabina, cara. Caramba, velho. Eita. É você mesmo, viu? Ele mandou, então, aí esse banqueiro ele leva para o Hoffman para sintetizar. O Hoffman sintetizou a psilocibina, né? A Sandoz chegou a produzir psilocibina. Eu tomei um AC Sandoz no Cano, em 1968. Ah, olha aí, pô, tô falando para a própria lenda viva, pô. É isso. E quem me deu foi o Gaiarsa, aquele psicanalista.
Caramba, você é o cara que está na história, né, Pô, em bicho, eu todos sou os lados. piloto de provas dessa merda. E Mas eu nunca antigamente você tinha usava entrado mais, né? no lado científico, no que eu Uhum. usei ácido de 68 a 78, assim, praticamente todo dia. Eu entrava em cena, eu fazia tudo viajando. Então, eu descobri um jeito de usar como aliado, entendeu? Para eu abrir outras portas da percepção, representar, fazer teatro com ácido é a experiência mais ritualística, extrasensorial que eu já tive na minha vida. Foi uma coisa assim que. Pô, eu estava Imagina, conversando você outro dia com o Sérgio incorporando Manberti, ali. É, foi uma coisa assim sensacional. Agora, eu nunca tive a oportunidade de conversar sobre, assim, cientificamente o que é o ácido e tal, né? Você perguntando a semelhança é porque, por exemplo, o ácido, né, ele é lisérgico e ele se une, né, aos receptores da serotonina, assim como a psilocibina do cogumelo, entende? Só que um é Ah, natural e outro é sintético, né? Entendeu? E aí, assim, tem estudos que já mostram que existe um circuito neural no, né, do cérebro, que é o The Food Model Network, que ele, quando você usa a psilocibina, isso foi visto em ressonância magnética funcional, né? Você tem uma diminuição da hiperexcitabilidade, entendeu? Porque no processo de ansiedade, de depressão, você pergunta para o paciente: você tem dificuldade para esquecer o objeto de tensão? Fica ruminando o problema? Tenho. Ali é uma hiperexcitabilidade desse circuito neural. Eu estou falando de uma forma cartesiana, assim, para você entender. Lógico que o debate da ansiedade e depressão é bem mais pleno, né? Bem mais, quer dizer, bem mais amplo, entendeu? vem Então, cá, e a bad trip? Onde é que a bad trip entra aí nessa história? na verdade, cada vez que você vai analisar o uso de qualquer substância, isso serve até para a gente debater, né? Você sabe bem disso. A gente sempre se fala dos três eixos, né? Da substância, do sujeito e da situação, que é o setting e setting, né? E a drug, né? A droga, né? Drug, setting e setting. Então, substância, sujeito e situação. O que é que está usando, quem está usando e que contexto está usando. Quando você Sim. consegue, né, quando você consegue fazer uma boa triagem do sujeito, uma avaliação prévia, por exemplo, entendeu? E você dá a substância certa no contexto certo, a possibilidade de bad trip ela diminui substancialmente, entendeu? E aí a bad trip, quando a gente fala bad trip, que a gente está falando é de uma crise de ansiedade. Vai depender. Bad trip ela pode ser caracterizada, é uma viagem ruim, que aí pode ser assim. Se você pega um paciente que tem predisposição à psicose, a surto psicótico, ele pode desencadear aquela viagem que você faz, que é alucinante, que é boa, para ele pode ser horrorizante por ele imaginar que aquilo ali é real e ele não sabe fazer com aquilo. É igual quando você fica na crise de ansiedade, de síndrome do pânico, né, que é outra bad trip que a gente pode caracterizar. Aí você fala, ai meu Deus, vou morrer. Dá um ataque cardíaco, você fala, vou morrer. Não, se entrega, você morre. Porque quem vai fazer uso dessa Ah, que substância bom tem que que você entender que. falou isso. Se entrega. Olha só, Porque tem que entender isso. Né? eu Quem sou faz uma uso de pessoa substância bem é isso. experimentada nisso. E eu já tive bad trips. Já Uhum, tive. Já tive viagens ruins. uhum, Até o dia em que um saxofonista amigo meu, Pestana, eu falei, pô, eu tô azul, cara, eu tô morrendo, a minha pressão tá baixando, eu tô suando frio e tudo aquilo tava acontecendo. Aí ele falou, você tá uhum, com um grilo, cara. Eu falei, o quê? Ele falou, isso aí é um grilo físico. Aí ele me uhum. distraiu. Aí eu olhei no espelho, eu não tava mais azul, não tava mais suando, entendeu? Resolveu com o grilo. Muito bom, Ele terapeuta. resolveu isso dizendo isso para mim. E aí eu entendi que, na verdade, você tem que se colocar com humildade, com entrega diante da droga, porque aí ela te conduz de uma maneira amigável. Se você batalhar e lutar contra, e você falar, não, que horror, nunca mais eu vou voltar a ser o que eu era, você não vai voltar mesmo, porque ácido é irreversível, tudo é irreversível.
A vida é irreversível, né? O dia, o tempo. Quando a gente fala do ponto de vista terapêutico, né, a gente fala da terapia psicolítica e da psicodélica propriamente dita. A psicolítica é aquele paciente que vai fazendo uso ambulatorial de microdosagem que não se dispõe a ter efeitos agudos. Então, ele vai tomando em casa e a gente vai conduzindo, né, na sua decisão de tomar na dosagem psicolítica. E a terapia psicodélica plena, propriamente dita, ela tem 3 fases, né? Ou pelo menos assim tem que ser: a do preparo, a do resgate, que é o mergulho, e a da integração, porque assim, quando a gente fala em terapia, a gente fala de psicoterapia aliada ao uso do psicodélico. Então, o ideal é que eu faço a avaliação. Eu sempre digo para as pessoas, a avaliação prévia, ela é fundamental, porque através da avaliação você vai encontrar o diagnóstico, e do diagnóstico você tem uma conduta, entendeu? Então, assim, eu devo usar maconha? Então, deixa eu avaliar. Até acho que deve, mas assim, deixa eu avaliar, entendeu? Para a gente não perder Mesmo a nenhum detalhe. psicodelia, eu acho que assim, como você diz, a preparação deve ter um acompanhamento do camarada que vai te guiar, né? O Pronto, as próprio fases são Castanheda essas. falava, a gente precisa de um mestre, né? Que vai ensinar como é que faz a coisa. Depois você começa a aprender sozinho, começa a pegar o jeito, mas eu acho importante você ter assim um fiscal do bem-estar. Lá no Daime tem isso, né? Você Não, é tem importante não, sempre, quando você vai a é primeira vez. fundamental. Não, se a gente está falando de uso seguro, né, aí é fundamental que esse preparo, ele consiste, por isso que a gente fala, psicoterapia aliado ao uso do psicodélico, isso aqui é correto, né, porque aí você tem o profissional, né, o terapeuta psicodélico ali, que vai estar conduzindo um o dia do mergulho, a gente fala que é o plantão psicodélico, entendeu? Quando você fica ali de fiscal, como você mesmo falou, entendeu? E o pós, que é você acompanhar, não adianta você abrir aquela percepção e você não conduzir, porque o psicodélico, ele te leva ao inconsciente, tá? Mas o que a gente tem que trabalhar é no consciente, porque o inconsciente, ele é o barco. Eu não vou trabalhar no seu inconsciente, eu vou trabalhar no seu consciente, é quando você volta, entendeu? Então, É assim, usar importante. psicodélico qualquer um pode usar. Agora, a forma como vai ser conduzida é que vai fazer toda a diferença, né? É uma arma, é uma droga, você pode usar de uma maneira legal ou de uma maneira ruim, quer dizer, é o que você faz dela, né? Cara, Pedro, tua entrevista, tua live foi uma das melhores que eu já fiz. Muito Para, mano. obrigado. Assim, você passou um monte de conhecimento para a rapaziada, para mim, eu aprendi muito com você, como sempre aprendo, só de olhar para tua cara. Desgraçado. Esse bicho é onda. Ai, pô, eu que E, agradeço, pô. cara, sei lá, não tenho palavras. Fala aí, dá o teu recado final e a gente vai encerrar, porque a gente já passou aqui 7 minutos e ainda não cortaram a gente. Não, tudo bem. Eu assim, agradecer, né? Agradecer mesmo. Você vê, a gente falou, vamos marcar um papo. Aí você já inteligentemente já falou. Então, esse papo mais pessoas têm que ouvir. Eu acho que esse trabalho, né? Você que está nessa fase da vida ainda segurando uma bandeira, é isso que estimula, né? Quem vem atrás também, né? Eu sempre costumo dizer que o mérito. Eu estou chegando agora. Se eu tivesse lido o livro do Siddhartha de Maconha Cérebro, sabe, de 2007, eu já estava tocando terror desde antes. Mas, assim, são pessoas como vocês, né, que vão abrindo esses caminhos em diversas áreas, né, com conhecimento, com influência, entendeu? E esse bom humor é sempre bom de encontrar e poder também estar interagindo deixando esse registro aí. Eu que agradeço, né, e deixo à disposição também minha, a minha expertise e meu trabalho. O teu Instagram e as pessoas podem te encontrar aí no Recife através do @Pedro Costa Melo e como mais? Atualmente, como eu tô fazendo atendimento online, eu estou tendo a oportunidade de atender até gente fora do país, ainda que a receita é lá, o carimbo, não sei porquê, mas então hoje dá a oportunidade, né, de eu poder atender, e como eu te falei, como eu estou atendendo com um grupo, né, de profissionais, tá, eu estou conseguindo também otimizar ainda mais, né, esse atendimento, que a gente já tem um guia de atendimento que
vai para além do tratamento canábico, mas de uma medicina integrativa como um todo. Mas lá no Instagram tem um número profissional que pode estar entrando em contato, que lá vai ser direcionado à associação, um atendimento pela associação, para aquelas pessoas que não têm acesso, né, ao recurso, a um atendimento privado, ou pelo consultório, ou por esse instituto, se eu tiver com a agenda muito cheia e precisar de uma celeridade no atendimento. Ah, eu esqueci de falar sobre o uso tópico da maconha. Também é Ah, recomendado em alguns casos. Desculpa, eu esqueci de falar sobre isso. Fala aí do sim. uso tópico, psoríase e Aham. essas coisas. Sim, sim. Na verdade, tem algumas vias de administração, né? Você vê, a via endovaginal está sendo cada vez mais utilizada para endometriose, ou se tiver com fluxo muito alto, faz por via retal, paciente também com doença inflamatória do intestino, né? Como Crohn, retocolite ulcerativa também faz por essas vias, que são muito boas, porque absorve bem, e a quantidade de canabinoide que chega no seu alvo, ou seja, a biodisponibilidade ela é alta, porque não passa pelo metabolismo hepático que o via oral tem que passar. Então, você tem o via oral, você tem a via inalatória, né, que é o vaporizado, ou fumado, ou por spray. Né? E aí você tem a via tópica. A via tópica, inclusive, você tem canabinoides que têm ação antifúngica, antibacteriana, como CBC, CBG, mais do que o próprio THC, CBD, que a gente estuda mais, né, que é o mais estudado. E aí ela é uma via que ela vem sendo preconizada, inclusive, para você, a formulação desses produtos por via tópica, ela vai depender de que camada você quer alcançar. Porque lembre-se que você vai estar tratando desde acometimentos da pele, né, como você citou, psoríase, né, e a psoríase, inclusive, vale a pena associar essa via de administração tópica por outra via também, né, que seja oral ou inalatória, porque, na verdade, a psoríase também ela é desencadeada por fatores internos, né? Ela tem a questão da autoimunidade, que a maconha trabalha muito bem, porque quando você faz a via tópica, ela fica com ação muito local, o que é bom, né? Mas, assim, se você quer uma ação sistêmica, também você associa com outra via, né? Porque, por exemplo, no caso da psoríase, você modula, né? Essa modulação da imunidade é importante, né? Levando em conta como uma doença autoimune, entende? E aí também tem a questão do transtorno de humor, né? Que vem desencadeado por ansiedade, né? E outros sintomas, né? De humor. Mas a via tópica ela é uma via que tá cada vez mais difundida. Né? Cada vez mais a gente vê produtos à base de via tópica, né? Para ser Que usado pela bacana, via cara. Tem tópica. uma amiga que tem uma empresa chamada Linha Canábica da Pá, e ela me mandou de presente um negócio que foi remédio chamada Ruda, cara, na mesma hora, queria dizer muito obrigado a vocês todos, muito obrigado ao Pedro, muito obrigado a todos que assistiram a nossa live. Está terminando. E para encerrar, eu gostaria de dizer para você, Pedro, que maconha cura até frieira. Muito bom. Bom. Pode mandar o desafio aí que a gente pesquisa. Um beijo, fiquem com já. Valeu. Beijão para Boa vocês. noite a Boa todos, muito noite. obrigado. Obrigadão, Dick. Fiquem Um bem. abração para você, meu irmão. Tchau, Um tchau. grande abraço, querido.
Eu estou tentando